Olá, saudações a todo mundo que aceitou esse desafio de fazer Agitou de forma online. É um prazer estar aqui mais um ano com vocês, né, durante essa pandemia de Covid-19, que se torna um desafio muito grande para nós que trabalhamos com teatro, com artes no geral, né, teatro do oprimido, adaptar e conseguir fazer de forma online as nossas atividades, né? Tem sido um desafio muito grande, por isso eu vim hoje aqui compartilhar com vocês uma sistematização de experiências que nós temos vivido. Eu me chamo Joyce Forte, sou arte educadora, trabalho como assessora comunitária numa ONG chamada SEDECA Ceará, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Nós atuamos quando há alguma violação de direitos, né, a crianças e adolescentes, principalmente quando o Estado é esse causador dessa violação. E eu venho aqui representando todos os meus colegas de trabalho, de luta, né, de militância, mas principalmente o núcleo de formação, que é o qual eu faço parte dentro do SEDECA, e todos os meus companheiros de trabalho. A Gigi, o F, a Renatinha, a Ciana, a Neila, a Larissa e a Samara. Né? Eu venho representando eles e vou aqui compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que a gente vem tendo, né, durante essa pandemia de Covid-19, com um curso que se chama Teatro do Oprimido, Política e Participação. Topo? Topa? E aí a gente traz experiências e aprendizagens, performances e poéticas. E esse ano a gente resolveu fazer um mexidão, uma junção dessas atividades, né, que é a escola de formação, as oficinas de teatro e essa caravana, para a gente transformar tudo isso em uma escola de formação. Então, esse ano nós estamos na 3ª edição da Escola de Formação Política, que tem esse tema que eu acabei de dizer para vocês, né? O SEDECA atua historicamente em 3 territórios da periferia da cidade de Fortaleza. Eles são o Grande Pirambu, o Grande Bom Jardim e o Grande Anguruçu, Ancuri. Nós trabalhamos nesses 3 territórios, né, esse curso abrange a faixa etária entre 12 a 18 anos, mas aí nas inscrições aconteceram que alguns jovens tiveram interesse em participar, então a partir dos interesses que iam aparecendo, a gente incorpora nesses jovens também para participar, né. Então, nós atuamos nesses 3 territórios, nessa faixa etária, e tematizamos alguns assuntos aí, permeando o teatro do oprimido, exercícios de jogos, desmecanização do corpo, né? A gente vai experimentando através dessa linguagem online, né? Que nos desafia muito a tentar adaptar algumas coisas, né? Como é que a gente vai fazendo para que esse curso vá acontecendo de forma a ser interessante, né? Não ser mais um curso online que você só vai ouvir, né? Não é esse o nosso interesse. O nosso interesse é que esse curso seja cada vez mais participativo, né, que os jovens possam encabeçar momentos, que a gente possa trocar, que eles possam trazer coisas e a gente também trazer. Então, a nossa perspectiva é essa. Alguns temas que a gente discute, memória, gênero, juventudes, negritudes, meio ambiente, múltiplas formas de afeto, o direito à participação, cartografia social, setênios, 12 sentidos humanos, né? Tudo isso a gente vai mesclando, trazendo como tema para ser trabalhado nesse curso, através dos jogos e exercícios do teatro do oprimido, né? E dessa filosofia também, né? Dessa forma de pensar o mundo, né? Que abrange o teatro do oprimido. O objetivo desse curso é o fortalecimento dessa juventude, de coletivos de juventude periféricos e também o reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes, principalmente, né? Eu falei agora há pouco que o SEDECA Ceará atua quando esses direitos são negados, principalmente pelo Estado. Então, é o reconhecimento desse território, de o que é que tem no meu território que não está funcionando, como é que a gente pode fazer para modificar isso, como é que a gente percebe uma obra que está acontecendo, que está há muito tempo parada. Então, é a participação da juventude, da infância e da adolescência nas questões do bairro, na política, né, nessa micropolítica do bairro, né, e também na macropolítica. Então, é nessa perspectiva que o SEDECA Ceará já desenvolvia oficinas de teatro, teatro do oprimido, né, vivências, escola de formação, caravana cultural, de forma presencial. Então já se tinha uma forma de agir, né, com os parceiros que faziam parte desse processo. Mas aí quando chega a pandemia, nós ficamos assim, sem saber. Precisamos de um momento para a gente reconfigurar esse espaço. Então, nós pegamos todas essas atividades que a gente desenvolvia e resolvemos colocar tudo nesse curso online, como eu acabei de falar. Mas, para isso, a gente precisava de desenvolver uma metodologia, né, para que esse curso não fosse só informativo, e se a gente conseguisse construir juntos opiniões, pensamentos, né, reflexões sobre o que nos cerca. Então, através de imagem, som e palavra, nós fizemos um roteiro, uma espécie de metodologia, de método, né, de trabalho nesse momento, né?
Criamos uma comissão de participação, onde participam adolescentes de cada território, nós, né, algumas pessoas que fazemos parte do núcleo de formação e outros profissionais que fazem parte do SEDECA em geral, né? Porque no SEDECA tem outros profissionais, né, na área de psicologia, na área de serviço social, na área do direito. Então, nós fizemos essa comissão pra gente pensar juntos com a opinião dos jovens, né, também, e dos profissionais, pra gente ir pensando esses temas, né, como é que seria desenvolvido. E criamos uma proposta, que ela inicia com a chegança, que é mais ou menos 30 minutos, que é o tempo que o pessoal vai chegando, vai cair na internet, vai voltando, alguns têm alguma dificuldade. Então, nesse momento, a gente vai debatendo algumas coisas da semana, algumas coisas que saíram no grupo do WhatsApp, porque cada território tem um grupo do WhatsApp pra gente poder compartilhar imagens, vídeos, sons, né, áudios, conversar sobre o que está acontecendo em cada território, né, sobre o curso, mandar material, receber. Então, nesse primeiro momento, a gente vai conversando sobre isso, como é que tá a internet no seu bairro, como é que tá a pandemia por aí, o que é que tá acontecendo, aconteceu alguma coisa diferente. Então, a gente fica nessa conversa, a gente chamou de chegança. Às vezes, a gente bota algum tema e tudo, mas é um debate bem leve. Depois dessa primeira parte de chegança, tem uma parte que é o azeitamento. Porque a gente percebeu que quando a gente está no nosso dia a dia, a gente está fazendo bastante coisa. E quando a gente chega, às vezes, na frente de uma tela de computador para fazer parte de algum curso, alguma coisa, a gente ainda não está com aquela energia para compartilhar aquilo. Então, é um momento que a gente para, a gente respira, a gente chega realmente, né? Então, a gente faz alguns exercícios, né? De respiração, de concentração, né? De alongamento, de desmecanização do corpo, né? Então, tem alguns jogos e exercícios que a gente pega de TO, mas também tem muito uma respiração, uma conversa, um momento de chegada, muitas vezes uma música, né? Compartilhando uma coisa que vai dando o tom do encontro. Depois desse momento, a gente chega para essa parte das performances poéticas. As performances poéticas é o momento onde a gente troca, é uma espécie de mini sarau, que acontece no início da atividade. Esse mini sarau acontece como? Cada um traz alguma coisa de artístico, de poesia, de música, de performance, de teatro, de imagem, de som, de palavra. E aí a gente compartilha. No início, era muito nós, profissionais, que trazíamos coisas para compartilhar com os jovens. Também pra gente ir mostrando alguns temas, né, de forma artística, pra gente ir se conhecendo. Na verdade, é a gente se conhecendo artisticamente. Então, às vezes tem alguma coisa de um tema mais forte, outras não. Às vezes a gente traz uma música, toca um instrumento, canta, recita uma poesia. E aí, geralmente tem alguma coisa que passa por esses temas que eu falei agora há pouco, né? E aí, o início a gente trazia muito, mas era sempre nessa perspectiva de chamar os jovens, os adolescentes para trazer. Mas eles super se empolgaram e desde o início, eles já, no primeiro encontro teve um grupo do Bom Jardim, que no primeiro encontro teve uma menina que disse: tia, eu tenho um poema que eu escrevi aqui durante a pandemia, eu quero ler também. E aí ela já entrou na roda. E é esse o espírito da gente trocar, da gente se conhecer artisticamente, da gente construir referências, né? E aí, e da gente criar também, ter essa possibilidade de ser instigada a criar, porque no próximo encontro eu quero mostrar para os meus amigos, de forma artística, de forma poética, o que eu tô passando. E aí, depois a gente entra no momento que é o de experiências e aprendizagens, que aí é onde a gente desenvolve um tema que a gente refletiu durante a semana. Então, por exemplo, cartografia social. Nós fizemos um grupo de estudo para estudar, né, sobre cartografia social, para a gente ver possibilidades de metodologias para trabalhar o território. Mesmo com toda essa dificuldade de que a gente está em isolamento social, né, a gente não consegue sair. Então, como é que a gente trabalha isso, a nossa percepção do território? Então, a gente fez mapas de afeto do território, que lugar eu vou no território, que lugar eu não vou, por que eu não vou, o que é que tem no meu bairro e eu acho massa, o que é que não tem, eu queria que tivesse. Então, a gente foi construindo e criando significados, né, sobre esses lugares do bairro, pertencimento, né? E aí, outra coisa também que foi muito bacana foi porque a gente agora, na finalização desse primeiro momento, né, de cartografia social, a gente vai criar vídeos sobre o bairro a partir dos olhares de cada adolescente e jovem e de cada território. Então, a partir do que eles acham interessante, eles vão mandando imagens. Então, eles tiram o pôr do sol do bairro deles, o céu do bairro deles, pesquisam no Google, lugares que eles acham importantes do bairro, printam, mandam. Então, tem muitas imagens, alguns vídeos. Eles gravam a rua, a movimentação, o som dessa rua, o que é que tem, passa um carro vendendo alguma coisa. Então, tudo isso é a percepção do território, né? Criar esse entendimento sobre o lugar que você mora, que muitas vezes o que a mídia mostra são coisas negativas desses bairros periféricos, né?
E aí que nesse bairro periférico tem potência, sim, tem arte, tem muita gente criando, encontrando possibilidades de resistência afetiva, amorosa, com pertencimento. E por fim, a gente traz o desafio, né? Um desafio. Cada encontro tem um desafio que é o que faz o elo de ligação com o próximo encontro. Os encontros são semanais, acontecem terça, quarta e quinta no Pirambu, Ancuri e Bom Jardim, respectivamente. E aí, como esses encontros são semanais, a gente traz desafios para que gere também uma possibilidade de reflexão durante a semana sobre esses temas. E aí, esses desafios são geralmente a construção de fanzines, de textos, de poesia, de imagens, né, do bairro, de gravações, de áudios, de entrevistas com pessoas do bairro. Então, a gente faz esse desafio como esse elo de ligação e finaliza com uma mística final, onde a gente traz de forma poética, tentando trabalhar os sentidos, né, esses 12 sentidos que eu falei do corpo humano, da antroposofia, para que a gente consiga sintetizar esse encontro também de outras possibilidades, que não só o que a gente fala, o que a gente escuta, o que a gente consegue construir de pensamento durante o encontro, mas que isso também nos atravesse através de coisas que a gente às vezes não consegue falar na hora, né? Dentro dessa metodologia que eu acabei de apresentar para vocês, nós também temos outros momentos, além das oficinas que são semanais e acontecem terça, quarta e quinta no Pirambu, Ancuri e Bom Jardim, respectivamente. Nós também trabalhamos, cada final de mês, nós fazemos uma culminância, onde esses 3 territórios se encontram e também é aberta ao público, né? Então todo mundo pode acessar pelo YouTube ou pelo Facebook do SEDECA Ceará. No primeiro mês, nós trabalhamos a live Senta Que Lá Vem a História, pelos nossos e pelas nossas, que são essas narrativas periféricas, né, que geralmente não são contadas nos livros de história, não saem nas grandes mídias. Então, a gente quer dar voz para essas pessoas que estão fazendo a sua luta nos bairros, né, suas causas e seus causos dos bairros. E aí a gente sempre traz esse diálogo entre a juventude, né, e as pessoas que já estão nessa luta há mais tempo. E aí o que é que era discutido, o que é que a gente discute hoje, o que é que a gente discute em comum, o que é que a gente tem de divergências. A gente sempre faz esse diálogo. Outro momento também que teve já agora de culminância no último mês foi a oficina Corpo e Artesania, onde a gente traz para os nossos corpos esse tema. Onde é que esses corpos, onde é que esses temas nos atravessam, né, enquanto corpos periféricos, onde é que isso traz ecos pro individual também, né? Como é que a gente pode transformar isso e trabalhar isso. E aí a gente sempre utiliza imagem, som e palavra. Um exemplo muito legal que aconteceu agora foi a oficina, onde a gente dialogou teatro, jornal e fake news, né? E aí a gente desenvolveu as técnicas do teatro e jornal, trazendo essas fake news, o que é que a gente pode trabalhar a partir disso, sobre os territórios, né? E também, agora, nós vamos finalizar esse mês de atividade com um sarau, né? Sarau escamboal. Então, é nesse momento onde a gente consegue trazer pessoas que estão no bairro fazendo arte, para mostrar sua arte, para divulgar, para a gente fazer esses elos, né, de ligação. E também nossas criações, né, durante o curso, nossas criações artísticas a partir desses temas. E aí divulgar, falar, conversar, dialogar, falar como é que está acontecendo esse curso. E também, quem sabe, chamar mais pessoas, né? E aí são esses 2 grandes ciclos. Estamos finalizando o primeiro. O curso ainda está acontecendo, né? Vai acontecer até dezembro. Atualmente nós temos 30 jovens inscritos e participando, né, de cada território. A gente ainda tem algumas dificuldades, né, alguns desafios que a gente precisa encontrar como solucionar. Tá acontecendo a pandemia, a gente está tentando solucionar, minimizar ao máximo, né, essas dificuldades. Uma dessas dificuldades, por exemplo, é a participação dos jovens, né? A inscrição, está indo, porque tem muitas coisas que atravessam esse momento de estar disponível para discutir, para debater, né? Tanto tem a escola formal, que está com as suas atividades online, então ficar muito tempo online muitas vezes cansa, né? Tem as atividades que a escola passa, tem essa tentativa de administrar esse tempo, né, esse novo tempo durante a pandemia. Tem também a questão do isolamento social, que as pessoas ficam muito tempo dentro de casa, às vezes as casas são muito pequenas, tem muita gente, as pessoas não se sentem à vontade para participar, né? Tem muitas questões, né, questões de saúde mental durante a pandemia. Então, muita coisa que a gente tá tentando encontrar formas de chegar a esses adolescentes que já conheciam o SEDECA, que são parceiros, mas também outros que ainda não conheciam e durante essa pandemia estão se chegando, estão querendo discutir, estão querendo debater, ouviram falar, são amigos de outros jovens que já participavam. Então, outro desafio também que eu acho que é comum, né, a nós todos, que é o acesso à internet. A gente está disponibilizando internet para quem não tem internet em casa, para participar do curso, e aí a gente ainda está trilhando esse caminho, tentando minimizar ao máximo, divulgando, né, fazendo esses espaços abertos para as pessoas dos bairros também ficarem a fim de participar e saber que são bem-vindos, né? Então, essa é a nossa experiência que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês.
Tá sendo um desafio muito grande pra gente, acredito que pra vocês também. Então acho que esse momento é riquíssimo pra gente poder debater sobre isso, aprofundar algumas coisas, né, que ainda tenham ficado dúvidas, que ainda possa ajudar alguém que tá fazendo seus corres aí, né, nos outros estados. Tem uma coisa muito importante que a gente quer frisar, que durante o início da pandemia, que a gente precisou reconfigurar esse curso, nós participamos do grupo de estudo em teatro do oprimido, mediado pelo Gesto, que foi de suma importância para que esse curso também desse continuidade, para que a gente pudesse também ter motes para desenvolver essa metodologia. Então, a troca com vocês, a troca direta com outras pessoas de outros estados que estavam fazendo seus corre acontecer, que estavam fazendo a sua arte, que estavam continuando, né, os seus trabalhos, foi muito importante para que a gente também continuasse e nos sentíssemos fortalecidos para continuar o nosso trabalho durante a pandemia. O nosso trabalho é artístico, é político, tem um compromisso social com esses jovens de periferia, com a arte, né, com o teatro do oprimido, e a nossa perspectiva é esse diálogo com vocês. Então, estou aberta para a gente conversar, para a gente aprofundar, para a gente trocar, para dialogar, e quero agradecer muito a vocês em nome do SEDECA Ceará, do Núcleo de Formação, meus companheiros de luta, de trabalho, da Juventude Periférica de Fortaleza também, e dizer que a gente se vê. Olá a todos, a todas, a todos. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém e amor para quem é do bem. Meu nome é André José dos Santos, atualmente eu estou mestrando do mestrado em Educação e Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Eu venho, nesta comunicação de processo de pesquisa, falar um pouco sobre a minha pesquisa, que traz como tema Juventude Oprimida e Vulnerabilidade Social. Leitura crítica da realidade e enfrentamento possíveis a partir do encontro entre Paulo Freire e Augusto Boal. Eu pertenço a um grupo de estudos chamado GECDIP, que é o Grupo de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico. Os nossos pilares são Paulo Freire e Bakhtin, mas nesses últimos tempos nós temos estudado bastante, aprofundado bastante na obra de Paulo Freire e também na questão da educação popular. E aí é que começa todo o meu processo em relação ao encontro com o teatro do oprimido e esse transformar em pesquisador do teatro do oprimido. Eu hoje me considero como um pesquisador do teatro do oprimido porque eu gosto de pesquisar sobre o teatro do oprimido, me identifico com o teatro do oprimido, porque o teatro do oprimido transformou não somente a minha trajetória acadêmica, mas também a minha trajetória pessoal. E isso me instiga mais, essa curiosidade epistemológica, aquela curiosidade que fala Paulo Freire, né? Uma curiosidade que nos tira do nosso local de acomodação, aquela curiosidade que nos leva além, aquela curiosidade que nos leva a buscar mais, estudar mais. Então essa curiosidade epistêmica me fez procurar saber um pouco mais sobre Augusto Boal e sobre o teatro do oprimido. Mas como começou isso? Bom, como eu disse, desde 2012 eu faço parte desse grupo de estudos. Eu sou formado em filosofia, formado em pedagogia pela Universidade Federal de São João del Rei. E é a minha professora, a doutora Bruna Sola, que é uma pessoa assim incrível, freiriana na veia, né? Ela traz a afetividade, mas também traz a rigorosidade. E ela sempre me cobrando: André, você tem que fazer mestrado. André, você tem que entrar no mestrado. E eu sempre falava com ela: eu quero entrar no mestrado quando eu tiver um projeto, quando tiver algo que eu gosto. E atualmente eu não gosto de nada, não tem nada que chame o interesse. Eu gosto de Paulo Freire. Sabe, todo mundo fala sobre Paulo Freire, mas eu quero o Freire conversando com alguém, o Freire dialogando com alguém. O Freire dialogou com várias pessoas, com Carlos Torres, dialogou com tantos autores que tem aí, né, os livros dialógicos de Paulo Freire, que eu tenho alguns aqui, né, dialogou com Almícar Cabral, dialogou com um livro que eu gosto muito de Paulo Freire, que é o Irachô.
Só que eu gostaria que o Freire dialogasse com alguém aqui do Brasil, né? Com alguém que viveu aqui no Brasil, com alguém que viveu as mesmas situações de opressão que ele. E até então eu não encontrava ninguém. Eu falava com ela, quando eu encontrar alguém para mim conversar, eu vou conversar, eu vou falar, né? E aí passou 2015, 2016, 2017, 2018. E aí a Bruna vai para Recife, né? Ela fazia o pós-doutorado dela lá em Recife. E lá ela é convidada para uma banca, né? Uma banca de mestrado profissional, de um sujeito, assim, que é um ser angelical, um ser do outro mundo chamado Madison. Né? E o Madison, ele fez uma pesquisa em teatro do oprimido. A dissertação do Madison chama Teatro do Oprimido, o enfrentamento da violência escolar. Quando a Bruna foi participar dessa banca, ela ficou encantada com a pesquisa do Madison. E ela falou assim, essa pesquisa é a cara do André, ela parece com o André. E aí ela me ligou, né, de noite, bem tarde, falou assim, eu achei algo que é a sua cara. Eu falei, o que é minha cara, Bruna? Teatro do Oprimido, você já ouviu falar? Eu falei assim, não, nunca ouvi falar sobre isso, não. Ah, pesquisa, depois você me fala. E aí eu passei aquela madrugada pesquisando sobre teatro do oprimido e eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim, nossa, eu quero isso aí pra mim. E aí, passado algum tempo, ela me manda a dissertação do Madison e eu gostei. Eu falei, pronto, é isso que eu quero, eu vou pesquisar sobre isso. E aí eu me envolvi nesse processo de pesquisa e eu me envolvi, fiz um projeto, um pré-projeto para entrar no mestrado. Estudei demais, né, trabalhando o dia inteiro. Trabalho no supermercado, trabalhei o dia inteiro no supermercado e estudava pela madrugada. E aí eu tive que estudar teatro do oprimido. Eu já sabia um pouco de Freire, estudei teatro do oprimido para fazer o meu projeto. Bom, e também estava estudando para o processo seletivo. Fui aprovado, e aí fui para a banca. E na banca, ali na banca de entrevista, para depois que você passa a primeira etapa, tem a segunda etapa, que é a entrevista com os professores. Eu tomei um choque, porque quando eu trago a proposta de teatro do oprimido, uma professora que estava lá na banca perguntou para mim assim, você é formado em teatro? Eu falei assim, não. Você tem alguma experiência com teatro? Eu falei, não. Como que você quer trabalhar projeto de teatro do oprimido se você não sabe nada sobre teatro? E ali eu saí arrasado daquela entrevista. Saí chorando, né, saí desesperado, falei, pronto. Tomei pau no mestrado. E aí, passado um tempo, eu recebo o resultado, né? Já estava sem esperança, porque eu fui aprovado. Aí a Bruna falou assim, olha, eu vou te orientar, mas você tem que ir atrás do teatro do oprimido. E aí eu vasculhei, até achar uma oficina do teatro do oprimido lá em Belo Horizonte. Era perto, né? Com o Dimir Viana. Né? O Dimir Viana é autor desse livro aqui, Teatro do Oprimido, né? E na educação de jovens e adultos. Esse é o Dimir Viana, né? Um sujeito que transformou a minha vida, né? Transformou a minha história, tanto pessoal como acadêmica. E aí o curso chamava Inserções Comunitárias e Mobilização Social. Foi um curso agora no início de 2020, em janeiro de 2020. E lá eu pude fazer essa oficina, conhecer o teatro do oprimido na prática, né? E esse curso também trazia uma proposta de inserção comunitária. E aí eu fui fazer uma prática do teatro do oprimido no Morro, né, da Serra, um aglomerado da Serra, né, o terceiro maior aglomerado da América Latina. E aí eu fiquei apaixonado por aquilo. E aí eu pude entrar em cena, interpretar, né, participar, fazer o teatro fora, conhecer um pouco mais sobre o teatro fora. E aí eu fui em outro lugar também, né? Fui no Centro Juvenil lá, e lá eu pude participar como espectador e depois espectador. Né? Eu pude participar lá na cena, e eu fiquei apaixonado por isso. E aí, depois que eu volto de lá de Belo Horizonte, eu fico sabendo que foi instalado o gesto, né? Eu volto depois de um certo tempo, apazigo meu coração. E aí o que eu faço nesse tempo, antes de falar sobre o gesto, né? Sobre o meu encontro com o gesto? Eu fui
na internet, e aí eu comprei tudo aquilo que eu achei sobre Augusto Boal para me estudar. Eu passei esse tempo estudando, e aí foi em março eu descobri que ia ter um estudo virtual do Teatro do Oprimido. E desde o primeiro dia até o último dia, combinou lá na Estética do Oprimido, eu viciei, eu anotava tudo, eu fazia pergunta, né? Aí eu conheci o Lico Tuller, conheci o Fernando Leão, e aí eu mexia o saco, eu perguntava, porque eu gostaria de saber mais sobre o Teatro do Oprimido. E aí eu fui me aprofundando sobre o Teatro do Oprimido, e fui me apaixonando, fui me envolvendo, a tal ponto que as pessoas falaram assim, opa, você esqueceu de Paulo Freire? Você só fala de Boal agora? Eu falei assim, não, eu estou dialogando com Boal, né? Por intermédio de Paulo Freire, né? Porque o Freire a todo tempo dialoga com Boal, né? E aí, depois que eu fiz esse processo, né, de estudar um pouco mais de teatro oprimido, eu parti para o processo de escrita, e eu tenho que escrever. E aí eu fui procurar sobre o que tem de similitudes entre Paulo Freire e Augusto Boal. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é opressão. O que é opressão? Como Freire define opressão? Como Boal define opressão? Eu vou estudar primeiro Boal, porque Boal estava assim claro na minha cabeça sobre opressão. E aí eu fui pesquisar nos livros de Boal. Falo, poxa, Boal não dá uma definição de opressão. E aí lá no pós-fácil do Teatro do Oprimido e Poéticas Políticas, o Julian Boal diz o seguinte... Talvez porque meu pai tinha o espírito de um dialético, por demais consciente dos processos que transformam constantemente o mundo, meu pai jamais elaborou uma definição globalizante do oprimido, do opressor ou da opressão. Não encontramos em seus livros nenhuma descrição lapidar desses termos, aos quais, no entanto, ele se refere o tempo todo. Nenhum retrato de corpo inteiro, mas pinturas feitas por pinceladas sucessivas ao longo de seu escrito. Com frequência, curtos trechos nos lembram que, por absolutamente necessário nos atermos a essas palavras, elas não podem ser reduzidas a uma visão maniqueísta do mundo. Um trabalho oprimido pela exploração capitalista pode ser também um marido opressor que bate na mulher. E aí tá, e o Júlio vai continuando, né? E ele fala que é preciso, né, pesquisar sobre isso em um outro texto que ele escreve, né? Que ele fala assim que muitas vezes as pessoas que pesquisam teatro do oprimido estão mais baseadas na prática, né? Que a gente precisa procurar um pouco de teoria e aliar a teoria à prática, né? Aí eu lembrei de Freire, que o Freire fala assim que teoria sem prática é blá 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 e prática sem teoria é ativismo. E eu sei que o teatro do oprimido não é ativismo, né? O teatro do oprimido, para mim, é praxis. É pensar a todo tempo sobre a sua ação no mundo, né? É o seu que fazer no mundo. E aí eu fui pesquisar a teoria de Augusto Boal. O que Augusto Boal fala sobre opressão. E eu estou nesse processo de busca. Quero adquirir novos livros para me estudar um pouco mais. Aí eu descubro que a opressão para Boal, ela tem que ser entendida antes do exílio, no exílio e pós-exílio, né? Porque a opressão para Boal não é uma coisa só, né? São várias realidades, né? E ele fala no livro aqui, Teatro Oprimido e Outras Poéticas, que o oprimido e o opressor não pode ser visto como um anjo e demônio, né? Todo mundo pode ser opressor, todo mundo pode ser oprimido. E aí eu fui pesquisar essa questão de opressão aí em Boal. E eu descubro que a opressão, ela tem várias ramificações, né? A opressão como repressão, como violência ao físico, como impedir o sujeito de falar, como impedir o sujeito de atuar. A repressão também, aí eu chamo isso de repressão mais no estado físico, de opressão subjetiva, aliás, opressão objetiva, e a opressão subjetiva é aquela mais que está na mente do sujeito, né? Aquilo que Boal vai falar sobre a invasão dos cérebros, aquilo que o Freire vai falar de colonização das mentes, né? A opressão está aqui na mente da gente, mas ela pode estar no corpo também. Então, para Boal, a opressão, ela não é algo somente relacionado ao corpo, mas também ela não é algo somente relacionado à mente. Ela é um todo, ela está presente em todas as realidades humanas, né? E eu estou nesse processo de busca aí, tentando compreender um pouco mais sobre a opressão, sobre o opressor, sobre o oprimido em Augusto Boal. E aí eu, baseado no Julian, eu tenho isso firme em mim. Se a opressão existe, é preciso combater.
né? Mas eu preciso encontrar essas opressões. Aonde estão as opressões? Opressões explícitas, opressões implícitas, opressões transparentes e opressões ocultas, né? Então o teatro do oprimido ele nos ajuda a perceber todos esses tipos de opressões que há. E o Boal me desperta para uma coisa: eu não posso me calar, porque a opressão ela está presente em todas as esferas da humanidade. Não tem como eu ficar neutro, porque o Boal fala que ficar neutro já é escolher o lado do opressor, e eu não quero isso. Então, nesse processo de pesquisa, eu estou resistindo. Neste momento, para mim, a minha pesquisa é uma resistência. Eu estou resistindo em não ficar do lado do opressor. Eu estou do lado do oprimido para lutar com ele, né? Para usar o teatro do oprimido como arma, né? O teatro do oprimido como uma arte marcial, como um processo de luta. E eu estou resistindo, e eu quero resistir, né? E eu quero terminar dizendo que o Boal, né, não resolve todos os problemas da minha vida, né? Que o Freire também não resolve todos os problemas da minha vida, mas eles me ajudam a enfrentar esses problemas de frente. Muito obrigado, até a próxima. Olá a todos e todas, eu sou o João Pimentel, sou doutorando da Unirio e ainda estou em processo de pesquisa, né, que o meu tema, na verdade, o meu recorte de pesquisa é sobre vivência teatral como experiências de identidades negras nas escolas públicas do Gama, Distrito Federal. E minha necessidade de abordar isso é primeiramente pela necessidade e pela urgência da, da, do discurso ser criado mesmo, da discussão ser criada na escola pública, pelo fato de que a Lei 10.639 não é abordada, não é trabalhada nas escolas. Eu digo nas escolas no raio de ação, né, por onde eu passei, pelo fato de ser professor de escola pública aqui do Distrito Federal, e ter uma dificuldade muito grande em discutir, né, a necessidade mesmo, a obrigatoriedade do ensino da história da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E se tratando de ensino fundamental, isso é muito difícil, porque aqui em Brasília, na cidade do Gama, que é uma cidade periférica e que fica bem distante do centro, e que, de uma certa forma, também acolhe outras cidades do entorno que já faz parte do Goiás, mas Gama é uma cidade periférica, cidade chamada Cidade Satélite, pelo fato de ter essa cultura muito judaico-cristã ainda, né, que impera nas escolas e que impede que, de fato, seja discutida, seja apresentada a própria lei, né, que vem tratar, vem versar sobre a cultura afro-brasileira e africana na própria escola. Então, tudo que não é cristão, tudo que foge dessa ótica cristã é considerado ruim para a escola. Então, um dos motivos para não se discutir essa temática nas escolas. Então, eu vejo a necessidade extrema mesmo de trazer essa discussão para o meio da escola, porque existe uma lei que deve ser cumprida, e não só pela lei, pelo fato da urgência mesmo, dessa necessidade de nos reconhecer enquanto afro-brasileiros através das nossas práticas nas escolas. Então, primeiramente, né, eu sou professor de educação artística, com ênfase em artes cênicas, na escola pública, e trabalho com ensino fundamental 2, com alunos de 12, 13 até 16 anos. E eu percebo uma dificuldade muito grande de cada um se reconhecer enquanto sujeito negro, e também de ter essas identificações com a própria cultura africana e afro-brasileira, né? Então a ideia é mesmo trazer essa discussão, o porquê dessa falta de autorreconhecimento enquanto negro na escola pública, né? Porque não existe uma lei que é aplicada. Quer dizer, existe uma lei, né? Mas que essa lei não é aplicada de forma eficiente nas escolas. Então, venho trazer sobre isso, a dificuldade desse autorreconhecimento enquanto sujeito negro na escola. E como se dá e como se faz isso, né? Como existe essa possibilidade de trazer essa discussão e esse reconhecimento na escola? Através do próprio teatro, né? Como a gente
quando a gente começa a trabalhar mesmo teatro na escola, existe essa possibilidade, e especificamente tratando da experiência do menino e da menina negra na escola, que vai ser muito potencializada quando a gente leva isso para a cena, né? A própria experiência, o próprio sujeito e o próprio contexto que vai dar essa ideia de identidade criada, né? Então, até apresento aqui para vocês o teatro como formador, né? Ou a experiência do aluno e da aluna, e o próprio sujeito negro que vai dar essa ideia de identidade criada na própria escola, né? E dentro disso eu vou decidi trabalhar pelo contato que eu já tive com Augusto Boal, especificamente sobre teatro e imagem, e também teatro fórum, porque se trata muito da ideia de trazer a experiência do aluno para a cena, né? Eu digo trazer a experiência como quando cada um aborda seu próprio discurso, traz suas experiências de cada, traz suas tradições. Eu acho muito importante, considero muito importante trazer isso para a cena, né? Considerar a experiência dos alunos e não trazer algo que seja tão de fora, que não seja representativo para eles, né? Porque não existe, na verdade, na própria escola essa ideia de representatividade, então esse também é um dos motivos de não haver esse reconhecimento enquanto sujeito negro, enquanto sujeito da sua, né, da sua própria cultura. Porque não existem muitos professores negros, são poucos professores negros na escola pública aqui, especificamente de arte, então eu acho que existe muito essa necessidade de discussão a respeito disso, né, para trazer essa ideia de reconhecimento enquanto sujeito e reconhecimento da cultura negra. E trazendo essa ideia de identidade mesmo, que reconhecimento e identidade, identificação são coisas diferentes, e o fato de se identificar com a cultura também pode ser algo positivo, mas prioritariamente tem que haver discussão, porque existe uma lei para a gente discutir isso, né? E não, eu digo trazer uma discussão mesmo para a gente conseguir dialogar na sala de aula, dialogar na escola, né? E não obrigar as pessoas a se reconhecerem, não se trata disso, mas é trazer essa discussão, prioritariamente a discussão que é necessária, que hoje não existe. A ideia de ter, entre aspas, a comemoração da consciência negra, isso não dá conta, não aborda todo o discurso, toda a temática, e só em novembro isso realmente não dá conta mesmo, porque a discussão, lógico, tem que ser durante todo o ano, durante todos os bimestres nas escolas, né? Então, é a necessidade ainda maior de trazer isso para a discussão, no dia a dia, né? E acho importante, sim, o Dia da Consciência Negra, sim, acho muito importante, porém, eu acho que a discussão tem que ser feita durante todo o ano, né? Assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, não somente em novembro, né? Então, dentro disso, trago também, além do Augusto Boal com jogos, e obrigatoriamente eu trabalho com esses jogos em relação ao teatro do oprimido, né, que vem trazer, de fato, essas experiências, essas complexidades dos sujeitos negros na escola, e que potencializa muito todos os jogos, e que traz essa ideia de conscientização para cada um, e de criticidade para cada um também, mesmo sendo ensino fundamental 2, que os alunos estão entre 12 e 16 anos, né? E também Viola Spolin com seus jogos, e quando eu digo Viola Spolin, eu digo de adaptação de jogos mesmo para essa realidade, né? A ideia não é engessar tudo, é justamente adaptar para a realidade dos alunos. E cada um traz suas histórias, traz suas vivências, e a gente vai conseguindo adaptar tudo isso dentro da realidade desses jogos que são, de fato, adaptados, né? E o Kabengele Munanga, que é um eixo muito grande, né, da minha pesquisa, e que vai também abordar sobre essa questão da identidade, assim como o Stuart Hall, né, como se dá, e, né, essa ideia da identidade ser um produto social mesmo, algo que a gente constrói socialmente, mas especificamente tratando sobre identidade negra, existem pontos que a gente deve discutir de forma mais atenciosa, especificamente na escola pública, né? Então, os meus eixos são Augusto Boal, Kabengele Munanga e Stuart Hall, que vai tratar sobre
ideia de identidade criada e reconhecimento do sujeito enquanto negro na escola, né? E repito, assim, logicamente perpassando pelo teatro. O teatro, como eu disse, né, vivência teatral e trazendo essa possibilidade de identificação com a cultura negra, né? Porque a tristeza maior, de fato, é perceber que a lei não é aplicada, e não só pela lei, mas da própria cultura não ser reconhecida, não ser respeitada, porque existe outra cultura que hegemônica que impera ainda nas escolas públicas, apesar de ser periferia, de ser um ambiente muito precário, mas mesmo assim ainda é cristão e traz toda essa problemática mesmo. Então, existe uma necessidade urgente de discussão, né, e trazer isso à tona na escola pública sobre a não aplicabilidade da Lei 10.639, isso vai puxar vários problemas, né? Como eu disse, se a lei não é aplicada também, não existe o autorreconhecimento enquanto sujeito negro, não vai haver a possibilidade de criar sua própria identidade, né? Porque a ideia mesmo, assim, o que eu percebo na escola, são alunos que têm o receio de se identificar enquanto sujeito negro, por vários motivos, né? Porque existe o próprio racismo, que acho que a escola é um dos lugares mais racistas de toda a nossa sociedade, então isso vai refletir na impossibilidade de cada aluno se reconhecer enquanto negro, enquanto negra. E entre outros problemas que são criados nessa ótica. Olá, você que aí está. Eu que cá estou, me chamo Maxinho Oliveira, eu sou professor de teatro. E entre um cachorro que late, outro cachorro que late, um terceiro cachorro que late, uma vizinha que varre o chão, um carro que passa, um passarinho que canta, eu vim aqui trazer um relato de uma experiência ocorrida no ano de 2019 no Colégio de Aplicação da UFRJ, o CAP UFRJ, onde eu trabalho. Eu entrei no CAP no ano passado, no ano de 2019, e logo que eu entrei, eu reparei uma coisa que é possível observar também em qualquer outra escola, nos shoppings, nas empresas, que é a invisibilização de certas pessoas. E muito inspirado pelas palavras de Augusto Boal, eu decidi que não valia a pena apenas simplesmente observar, constatar a realidade. É preciso modificá-la. Então, eu propus o projeto Comunidade em Cena, que é um projeto onde eu ensino aulas de teatro para qualquer pessoa da comunidade escolar que esteja interessado em fazer teatro. O projeto aconteceu entre junho e novembro de 2019, teria continuidade em 2020, até que veio uma pandemia de proporções mundiais e nos interrompeu um pouco esse processo. Devido a essa questão da invisibilização, o público inicialmente pensado era de faxineiros da escola. Então fiz uma reunião com a equipe da limpeza, apresentei o projeto, falei como seria, mas logo em seguida eu fiquei pensando que restringir o projeto à equipe de limpeza era negar a participação de outras pessoas que talvez quisessem estar juntas, talvez precisassem estar juntas. Seria até criar uma outra bolha dentro das várias bolhas que compõem a sociedade e, obviamente, a escola também. E o objetivo era justamente o contrário, era furar essas bolhas. Então, distribuí vários cartazes convidando quem da comunidade escolar tivesse interessado, e foi muito bacana que ao longo do ano passaram professores, assistentes de alunos, estagiários, mães de aluno, copeiros, segurança, uma pluralidade muito grande de pessoas. Nesse sentido, uma influência muito grande para esse projeto, para o meu trabalho como um todo também, é o professor José Pacheco, quando ele fala da importância da comunidade para a sociedade. E como a escola é a sociedade, obviamente a importância da comunidade de aprendizagem, a comunidade escolar. Afinal, segundo palavras do próprio José Pacheco, escolas são pessoas. Escolas não são paredes, não são muros, são pessoas.
Pois bem, então Comunidade em Cena surge com essa crença apoiada bastante em Augusto Boal, de que o fazer teatral pode e deve ser acessível a quem se interessar. Eu não digo que eu ofereço o teatro do oprimido, porque de fato eu não ofereço. Eu não conheço, eu não tenho esse conhecimento. Mas, por outro lado, Comunidade em Cena ele também vai muito além do que simplesmente utilizar os jogos e exercícios publicados pelo Boal. O que eu acho que tem de mais rico em toda a obra do Boal é justamente a sua filosofia e a sua ética. Isso me move bastante enquanto professor, enquanto artista, em qualquer coisa que eu faça. E aí, obviamente, também Comunidade em Cena. Porque o teatro nasceu popular. Em todas as culturas, o teatro surge, os eventos de representação, eles são feitos do povo e para o povo. E em algum momento da nossa história teve uma loucura qualquer que a coisa se desviou, até a gente chegar nesse ponto em que tem gente que acredita de fato que apenas algumas pessoas são capazes de ver e apreciar teatro. E um grupo menor ainda de seletas pessoas iluminadas por sei lá o que são capazes de atuar. Então, Comunidade em Cena ele vem para facilitar essa fruição teatral, para que qualquer pessoa que esteja interessada em dizer alguma coisa através do teatro seja capaz e habilitada em dizê-lo. E aqui eu trago também em diálogo Paulo Freire, quando ele nos fala da vocação ontológica do ser humano em ser mais, ou seja, essa vocação natural, inata da gente de poder ir além do que a gente é. Nós, sujeitos incompletos, inacabados, temos sempre a possibilidade de crescimento, de sermos mais do que nós somos. E o teatro, como linguagem que ele tem suas especificidades, tem os seus códigos que são passíveis de aprendizado, de compreensão. Então, metodologicamente, utilizando bastante a metodologia desenvolvida pelo Augusto Boal, desenvolvida e publicada, mas não só, também Joel Spolin, também o meu trabalho como artista de rua, como palhaço, nós fomos gradativamente desenvolvendo na turma a compreensão dos códigos teatrais e a articulação desses códigos em discurso. São ferramentas. E como que se usa as ferramentas para poder dizer aquilo que se quer dizer, que se tem vontade de dizer através do teatro. Então, num primeiro momento, nós trabalhamos bastante com as possibilidades de utilização não cotidiana de seus corpos, ou seja, as corporeidades adultas que já estão carregadas de maneirismos, de vícios do trabalho e que, via de regra, estão muito afastadas do lúdico, do jogar, do brincar. Nós fomos trabalhando com brincar de jogar o jogo do teatro, brincar de pega, dançar, desmecanizar o corpo, como o Boal diz. E esse trabalho é muito importante porque, além de atuar no próprio corpo da pessoa, matéria, atua no corpo coletivo. Também funciona para integrar o grupo e trazer alegria. A alegria, eu penso que seja fundamental. A alegria, ela é vital para o trabalho de teatro, ao meu ver. Eu costumo dizer que fazer teatro tem que ser bom, ainda que nem sempre o que é bom seja agradável naquele momento. Então, por exemplo, se você precisa extrair um dente, não é agradável extrair um dente, mas é preciso e é bom que o dente seja tirado. Então, fazer teatro, por muitas vezes tocar em assuntos delicados, difíceis, eu acho importante que o ambiente seja um ambiente alegre e acolhedor. Pois bem, depois dessas descobertas corporais, passamos para a relação com o espaço. Esse corpo que está se investigando, como que ele se modifica em contato com o espaço, como que o espaço modifica o meu corpo e depois com o outro, como que o meu corpo modifica o outro, como o corpo do outro me modifica. A famosa contracenação. Num primeiro momento sem palavras e depois gradativamente introduzindo as falas. Então, aos poucos, essa alfabetização teatral foi acontecendo de maneira muito harmônica. Mas vamos lá. É importante dizer que Comunidade em Cena é lindo,
é maravilhoso, proporcionou momentos incríveis, mas também de muitas dificuldades. Foram muitos os obstáculos. Eu tive muitas dificuldades, tive muitos momentos de não saber por onde ir, como seguir, como lidar com os conflitos que ocorriam. Mas pensando a participação dos atores e atrizes do projeto, eu identifiquei 3 grandes problemas, dois de ordem objetiva e um de ordem subjetiva. O primeiro é a dificuldade de encontrar um horário comum entre pessoas que têm turnos diferentes, em que o horário de chegada de um coincide com o de saída do outro, em que o horário do almoço de uma pessoa talvez seja o horário em que a outra esteja mais trabalhando. Então foi preciso que a escola toda se articulasse para que pudesse acontecer a comunidade em cena. Então a direção liberava determinadas pessoas para poder fazer a aula naquele horário. Quando uma pessoa estava fazendo as aulas de teatro, talvez outra pessoa da sua mesma equipe tivesse que cobrir aquele profissional que não tinha tempo de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele precisava ser coberto por uma pessoa de sua própria equipe. Então foi preciso haver uma articulação muito grande, porque a escola sempre opera no limite dos seus funcionários, e às vezes abaixo desse limite. Então foi preciso desdobrar para encontrar esse horário comum. Segunda dificuldade objetiva é a frequência, porque apesar disso tudo, a escola é um organismo vivo. Então havia muitas variáveis, uma mudança de horário, um evento que ocorresse na escola, um dia de trabalho braçal mais acentuado que deixava os corpos mais cansados para fazer teatro. E o terceiro e maior desafio, que era o desafio subjetivo do imaginário, porque o teatro ainda não faz parte do imaginário da maior parte do nosso público-alvo, que são os terceirizados, além dos faxineiros que eu já mencionei também, copeiros e seguranças. Mas essa dificuldade, ela trazia um discurso que muitas vezes até afastava as pessoas do projeto. Então, logo após a primeira reunião, ter conversado com o grupo, muitas pessoas, por medo, por achar que aquilo não era para elas, desestimulavam aquelas pessoas que queriam participar. Então, para cada pessoa que queria se engajar no projeto, tinha alguém que puxava para baixo, por medo mesmo. Então eu ouvi bastante, isso não é para mim, eu não levo jeito, a nossa opinião não é importante. Isso tudo era repetido quase como um mantra. E olha que a gente está falando de uma escola que tem um teatro que ao longo do ano tem muitos eventos, tem muitas cenas, muitas peças, e todos e todas são convidados a assistir. E muitas pessoas desses setores todos, da Copa, da limpeza, da segurança, eles assistem às representações, algumas dessas pessoas. São pessoas que são taxadas também como entrões, como pessoas mais saidinhas, como se estivessem invadindo um espaço em que a presença era apenas permitida para limpar ou para reparar alguma coisa que precisasse. Nunca para estar numa situação de protagonismo naquele espaço. Então, desenvolver essa mudança, foi um processo lento, mas muito bonito. Porque é importante reconhecer também essa transformação de imaginário que vem ocorrendo. Interrompida agora em 2020, mas que vem ocorrendo. Então, como a maior parte das pessoas do nosso público, chegou com aquela história, eu não tenho criatividade. Claro que tem, vamos descobrir junto. Eu não sei fazer teatro. Então, como essa era a tônica, eu desenvolvi uma pergunta. Sempre ao final das primeiras aulas eu perguntava, isso que a gente fez é teatro? Aí respondiam, é teatro, é teatro. Tá, por quê? Por isso, isso, isso. Beleza. Na aula seguinte, isso é teatro? É teatro. Por quê? Por isso, isso, isso. Isso é teatro? É teatro. E assim foi. Até que lá pela 4ª aula, eles pararam. Caramba, a gente está fazendo teatro. Ou seja, vinha a surpresa de perceber que o talento é acessível. E aí vinha mais uma vez aquela ambição, como eu falei aqui lá atrás, aquela vontade em ser mais. Não, difícil é quando tem que falar. Aí a gente introduzia a fala. Eu perguntei, foi difícil falar? Não, não foi difícil. Difícil é quando tem público. Então as ambições, os desejos de conquistar, eles iam crescendo gradativamente de maneira identificavelmente claríssima.
Então aquela pessoa que lá atrás chegou dizendo que não tinha talento, depois de um tempo perguntava se podia levar o filho para a apresentação final que a gente acabou fazendo. Foi muito potente ver aquelas pessoas realizando uma apresentação ao final do ano para uma plateia repleta de alunos, de professores, de colegas, de familiares. Isso foi uma espécie de chancela para todos nós. Para mim, enquanto professor, com todos os meus medos, as minhas inseguranças, de um projeto novo, algo que eu não sabia se eu seria capaz de desenvolver, e que eu fui também acolhido de maneira muito potente pelo grupo, e foi importante para aquelas pessoas, para poder se verem como artistas. Algumas pessoas que de fato tiveram uma oportunidade de protagonismo na escola. Eu ouvi de colegas que trabalhavam há anos com determinadas pessoas que, nossa, é a primeira vez que eu ouço a voz da fulana. E nessa mudança de imaginário que está gradativamente ocorrendo, eu sempre fico com a cabeça lembrando do que foi mais dito para mim ao final daquela apresentação. Muitas pessoas da plateia chegavam para mim e falavam: ó, professor, ano que vem eu tô lá, hein? Ó, mosquito aqui passando. Ano que vem eu tô lá, hein? Pô, ano que vem vai ter de novo? Ah, eu vou querer fazer. Eu posso também? É isso. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Anitta, eu sou bacharel, mestra e doutora em artes cênicas pela UFBA e vou mostrar aqui um pouquinho da minha pesquisa de doutorado. Vamos lá? Então, essa pesquisa se chama, assim, a proposta que eu estou apresentando aqui é Teatro do Oprimido na Extensão Universitária, Princípios e Estratégias Dialógicas do Ensino de Teatro. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu investiguei a prática da mediação da ação teatral na extensão, a partir das abordagens críticas e dialógicas presentes na metodologia dos autores de base, como Augusto Boal, Bertolt Brecht e Paulo Freire. Eles foram estudados como capazes de contribuir para a construção de uma pedagogia extensionista mais transformadora, a partir da abordagem do professor. Então, eu desenvolvi uma pesquisa teórica, baseada nesses autores, que eu já venho estudando desde o mestrado, e fiz uma prática de campo, que foi um curso de extensão da UFBA, onde ofereci aulas de teatro para adolescentes do município de Ceabra, Bahia, onde eu resido. Então, baseada nas atitudes e posturas consideradas pedagógicas do Coringa do Teatro Fórum, eu desenvolvi um processo criativo teatral e analisei os resultados alcançados por um viés crítico-reflexivo, com enfoque em duas noções-chave, abordagem crítica e dialogicidade. Então, como resultado, foram sistematizados princípios para a mediação da ação teatral na extensão universitária, de maneira que essa conseguisse ser transformadora do ponto de vista social. Então, essa pesquisa foi baseada em duas perguntas-chave, essencialmente, né? Qual é, de fato, a responsabilidade social da universidade, né? Então, eu problematizei a extensão como um instrumento social. Eu aponto algumas concepções e desafios dessa vertente acadêmica nos últimos anos e dialogo com ideias que circulam em obras recentes e também os documentos normativos oficiais da extensão, que eles favorecem, segundo o Plano Nacional de Extensão, a via de mão dupla e a interação dialógica nas relações de ensino. Então, a pertinência científica da universidade não é mais importante que a relevância social. É dever da universidade ser engajada e comprometida com a superação das desigualdades sociais. Isso significa que a universidade não deve abrir mão de ser um espaço propagador de valores democráticos e de questionamento crítico, mantendo uma ação reflexiva e ativa perante a realidade, mesmo que no contexto atual esses valores possam estar ameaçados. Então, é importante salientar que a universidade está inserida dentro de uma realidade concreta e, portanto, suas ações devem estar conectadas às exigências e necessidades sociais dessa realidade. Então, eu estudei a extensão, examinei estratégias de abordagem
que promoveriam essa interação dialógica, né, a horizontalidade nas relações professor-aluno, baseada basicamente em Paulo Freire como fundamento congruente para uma postura crítica e dialógica, né, eficiente do ponto de vista da relevância social, compatível com a ideia de transformação, né, de promover a interação dialógica. Então, a segunda pergunta é, né, quais estratégias de mediação da ação teatral viabilizam uma extensão universitária de caráter transformador? Então, eu refleti sobre as estratégias de uma mediação da ação teatral dialógica no contexto da extensão universitária, discutindo com autores cujas práticas investigam sobre o ensino de teatro por um viés mais crítico, em especial os estudos dos enfoques dos seus multiplicadores, né, os facilitadores, professores, e especialmente o Coringa do Teatro Fórum, servindo para que se problematize a atitude do educador de teatro da extensão. Então eu travo um diálogo sobre a mediação teatral nas peças didáticas de Brecht, no Teatro do Oprimido, trato de temas sobre os limites da mediação, né, o tensionamento entre autoridade e liberdade, os conceitos freirianos também de invasão cultural, diálogo, codificação, ação cultural dialógica, síntese cultural, praxis. Então eu abordei também a importância dos jogos, improvisações e debates para o processo dialógico de teatro. E para isso, claro, eu desenvolvi uma investigação prática com um grupo sujeito, onde as estratégias e procedimentos não só do Teatro do Oprimido foram experimentados, mas principalmente jogos, improvisações e debates. Então, antes de falar do grupo sujeito, que são esses meus alunos, existem critérios de relevância em investigar o ensino de teatro na extensão, como a importância de se pesquisar sobre a extensão, em primeiro lugar, que representa o esforço da universidade em oferecer um retorno à sociedade e recebe recursos insuficientes, sendo pouco investigada. Então, esse retorno é oferecido nessa pesquisa a jovens com oportunidades de experimentação artística muito escassas, o que se conecta a mais um critério de relevância que representa a localidade em que essa pesquisa foi realizada, que foi o interior do estado da Bahia, onde poucas iniciativas chegam, especialmente de extensão. Então foi a primeira vez que alguma atividade extensionista da UFBA foi realizada nesse município, né? É importante contextualizar o local da investigação, que é o município de Ceabra, Bahia, onde existe profunda exclusão e desigualdade social. Então, existe precariedade no sistema educacional, quase ausência de movimentos artísticos, quase não possui propostas artístico-culturais promovidas pelo poder público que sejam direcionadas aos jovens. Então, com o intuito de atendê-los, eu concebi um trabalho de pesquisa que pudesse discutir a mediação da ação teatral no contexto da extensão, oferecendo uma oportunidade de ação cultural no município, representando a Universidade Federal da Bahia. Então, os participantes, a maioria de escola pública, experimentaram as técnicas teatrais propostas, né? Jogos, exercícios do Teatro do Oprimido e outros também, como forma de expressão individual. Então, discutimos problemáticas sociais aprofundadas pela provocação, né, das consciências críticas dos participantes quanto às suas próprias realidades cotidianas, né? Então, eles foram convidados a buscar proposições e tentativas de solução de maneira coletiva, em um processo de aprendizado no qual eles ampliassem os seus repertórios artístico, educativo, social, e de maneira a poderem se utilizar desse conhecimento também em outros âmbitos da sua realidade. Vamos ver então um pouco da prática. Nossa prática teve início em março de 2015 até outubro, com duração de 8 meses. Desde o princípio, a abordagem metodológica priorizada foi horizontal e dialógica em todos os elementos que dizem respeito a esse trabalho, determinando escolhas a partir da interação coletiva. Então está aqui o nosso grupo se aquecendo. Nossos encontros eram iniciados com aquecimentos físicos e vocais. Então a gente utilizava muitas vezes músicas e danças da cultura local, propostas por eles mesmos, além de jogos teatrais, onde o preparo para a construção das improvisações era canalizado, preparo físico, vocal, emocional, dinamizando o corpo e as relações entre esses sujeitos no espaço. Os jogos também promoveram a interação coletiva de maneira a mobilizar estratégias e soluções de problemas de forma dinâmica e dialógica. Aí, por exemplo, na figura 4, o jogo Sem Deixar Nenhum Espaço Vazio é do Teatro do Oprimido, por exemplo. Então, no primeiro encontro com eles, a gente debateu sobre o que eles gostariam de tratar, né? E emergiram vários temas de interesse. Depois, a cada encontro, eu levava disparadores para a gente discutir, ou codificações
freirianas para a gente abordar esses assuntos, né? Provocando a opinião crítica dos educandos, convidando-os a discutir esses temas pela via do teatro. Então ocorriam as propostas de improvisações, em geral com troca de papéis ou teatro-fórum, finalizando com uma discussão mais intensa sobre o tema, com a perspectiva acolhida a partir das cenas, né? Alimentando os posicionamentos e reflexões. Então os alunos evoluíram muito no quesito da linguagem teatral. Em todos os encontros havia tempo suficiente para o corpo e a voz serem acordados para o movimento. A maior parte dos alunos, né, foi perceptível um aprimoramento na técnica teatral, na criação de improvisações e na discussão dos temas, né? Então, a partir da nossa prática, os participantes se conscientizaram de que, baseado nos seus corpos e na arte teatral, eles possuem potencial para o enfrentamento das opressões e da luta por uma sociedade mais justa. Aí é um dos jogos, né? O Deslocando-se, Dançando de Costas, é do Teatro do Oprimido. Corpo de Máquina também é do Teatro do Oprimido. Então, os educandos perceberam melhor a alienação que os nossos corpos e mentes foram expostos durante todas as nossas vidas, enxergaram os pontos antes não observados, né, por estarem naturalizados no cotidiano, e por fim compreenderam que o teatro é um instrumento de ataque, que pode ajudar a libertar e emancipar outros indivíduos, expandindo a visão da realidade. Então, eu notei pelos debates que o grupo alcançou uma compreensão da necessidade da existência de sujeitos coletivos, articuladores, como estratégia de conquista da autonomia. Como educadora, eu procurei assegurar que as tentativas e estratégias propostas pelos participantes fossem capazes de, no mínimo, provocar um diálogo entre a cena e o público, né? Então, aqui é o jogo do prato, que trabalhava assim a personificação, né, dos ingredientes da comida. Esse jogo Animais Vegetais em Circunstâncias Emotivas, também é do Teatro do Oprimido. Então, tivemos as improvisações, aqui são algumas cenas, tudo criado por eles, os temas. Cena do roubo na feira e redução da maioridade penal, que foi um assunto que mexeu muito com eles. Preconceito racial, os temas que eles mais se interessavam eram a ver com sexualidade, homofobia, também racismo, comunidade LGBT. Então, a partir da assimilação dos resultados e da experiência dessa pesquisa, eu elaborei princípios de uma pedagogia teatral para a extensão universitária. Então, os princípios norteadores, eles funcionam como uma sintetização dos pontos-chave de valores e abordagens dialógicas e críticas para uma pedagogia teatral extensionista, né? Então, contendo alguns atributos necessários para a mediação da ação teatral na extensão, seguindo a orientação dos documentos normativos oficiais, que, assim como a própria teoria dos autores fundamentais dessa pesquisa, são totalmente adaptáveis a cada contexto específico. Então, o primeiro princípio, né? A mediação da ação teatral na extensão deve se pautar pela horizontalidade e dialogicidade. Então, para ser transformadora, é imprescindível que a mediação atente para essa característica, como forma de evitar armadilhas de condução e para criar a oportunidade de um diálogo via de mão dupla entre o educador e os participantes. O diálogo só acontece de fato quando há horizontalidade real na forma que as relações se desenvolvem. 2. A mediação da ação teatral na extensão deve ser fundamentada nas pedagogias críticas para ser transformadora e libertadora. Então, as pedagogias críticas, como o Teatro do Oprimido, são libertadoras, porque conduzem à formação e ampliação da opinião através das problematizações, instigando o indivíduo a refletir, a se posicionar, emancipando seu pensamento das amarras impostas pelo condicionamento social, construindo um olhar crítico para a realidade com conhecimento próprio, autônomo, intransferível, né? A mediação da ação na extensão deve garantir o protagonismo do participante. Então, eu entendo que a emancipação dos indivíduos oprimidos apenas pode ser atingida quando existe uma pedagogia capaz de fazer os sujeitos refletirem sobre si próprios e se afirmarem como protagonistas da sua história. Então, em um trabalho onde o participante constrói essa visão crítica, que pensa criticamente sobre si mesmo, sobre sua vida, ele consegue se colocar no centro da sua própria trajetória. Então, ao refletir de maneira crítica sobre as suas próprias dificuldades, os participantes alcançam uma possibilidade de libertação. Isso é o que conduz à emancipação, que está ligada com a questão do protagonismo, pois quando o estudante se assume como sujeito do seu processo, tomando decisões, fazendo reflexões, uma situação de autonomia é gerada, né? A extensão também deve, quarto princípio, ser necessariamente articuladora.
A extensão deve ser articuladora para favorecer o acercamento de diferentes sujeitos e organizações, com diferentes posições e ideias, promovendo a interdisciplinaridade, potencializando o desenvolvimento de uma conscientização para a cidadania e a formação de indivíduos mais críticos e ativos. Então, ela precisa ter esse compromisso de fomentar a capacidade de mobilização de sujeitos para que reivindiquem as próprias pautas e auxiliá-los no caminho de promover uma mudança social nas suas realidades, né? Além disso, a mediação da ação teatral na extensão deve se utilizar de disparadores de discussão que facilitem o desocultamento das relações e estruturas sociais. Então, os disparadores de discussões devem ser um princípio metodológico de abordagem por serem veículos dinâmicos de debate, ampliando a percepção dos participantes pela provocação não verbal. Então, quando examinamos uma imagem, uma letra de música, comparada com a nossa realidade, por exemplo, somos conduzidos diretamente a um outro patamar de reflexão, advindo desse disparador, para alcançar nuances mais complexas da realidade social e as suas relações. Então, considerações finais. Eu entendo que é necessário um preparo do graduando educador de teatro que media ações na extensão, devendo possuir um mínimo entendimento do que significa uma postura horizontal, ter noção sobre as pedagogias críticas, que são capazes de permitir uma abordagem dialógica, garantindo o protagonismo dos participantes. A integridade nos escrúpulos do educador é muito importante, pois apesar de haver inúmeros recursos, técnicas metodológicas críticas à disposição, a utilização desses recursos necessita de uma postura ética do educador de teatro, para que não se caia em armadilhas de mediação. Além disso, os resultados de qualquer trabalho educativo dependem dos propósitos do educador, que detém muitas vezes o poder de manobrar os educandos e, portanto, deve ser confiável. Concluo que, a partir dessa pesquisa, as teorias de Freire, Boal e Brecht são fundamentais para se construir uma abordagem para a mediação da ação teatral na extensão, não apenas pela característica crítica, mas pelo caráter abrangente e adaptativo de suas técnicas, que são capazes de se moldarem pelo contexto, de serem úteis em quase qualquer realidade. Do mesmo modo, é possível afirmar que os aspectos do Coringa fornecem um alicerce consistente de posturas e procedimentos para a atuação do educador de teatro na extensão, se configurando como exemplo e referência para a sua condução. Quero agradecer a todos, gostaria de ter aprofundado mais na teoria e na prática, mas o tempo é muito curto. Então, muito obrigada. Boa tarde. Olá, meu nome é Ana Carolina, sou mestranda em Artes Cênicas no programa de pós-graduação em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. Faz um diálogo entre o Boal e o teatro do oprimido, Paulo Freire e a pedagogia do oprimido. Também nesse diálogo a gente traz a criançada. Aqui, a partir do projeto Crianças Protagonistas, Artes Cênicas e Diversidade nas Escolas. O projeto ele se dividia em duas frentes. O Ateliê do Brincar, que era um laboratório artístico pedagógico com atividades corporais, teatrais, manuais, brincadeiras, sempre pensando em trazer o protagonismo das crianças, a escuta e a deshierarquização dos saberes. Aula classe. O projeto tinha vários pesquisadores de iniciação científica e cada um foi para uma escola diferente. Então, aqui a gente traz duas ideias importantes. Quem é a oprimida? Para além das questões das opressões existentes que perpassam todos nós, raça, classe, gênero, sexualidade, que a gente traz que vivemos numa sociedade adultocêntrica. Então, a criança ocupando esse papel de oprimida, porque as crianças não são ouvidas e muitas vezes não são vistas como sujeitos. E aí traz a ideia do educoringar, que é um processo que vem da ideia trazida pelo Flávio Sancto, do Coringa como um pedagogo. O combate ao adultocentrismo pode se dar a partir da adoção da pedagogia do oprimido, que possibilita uma educação dialógica, a construção de conhecimentos através dessa troca de saberes. Da mesma forma, o teatro do oprimido possibilita o pensar um teatro como um direito a ser democratizado e que torna as crianças, nossos pequenos oprimidos,
protagonistas de seus processos de transformação, protagonistas de seus percursos estéticos. Na pedagogia da autonomia, o Freire inicia todos os seus subtítulos com ensinar exige que. Então, aqui eu trouxe algumas coisas que esse processo me ensinou que ensinar exige. Ensinar exige atenção ao espaço. Chega numa sala de aula, tem todas aquelas cadeiras em fileiras, e esse não é o espaço ideal para o ensino de teatro, para o fazer teatral. Então, eu chegava na escola, tirava as carteiras, e houve um estranhamento muito grande com essa nova espacialidade pelas crianças. Elas não sabiam onde sentar, o que fazer. Então, sentavam na cadeira, mesmo a cadeira estando empilhada, ou ia para debaixo da mesa, não sabia se podia correr, estava livre, brincar dentro da sala de aula e não no recreio. Houve também o estranhamento das filas. E aí, o estranhamento das filas não pelas crianças, mas por mim. Fila para comer, fila para beber, fila para entrar, fila para tudo tinha uma fila. E aquilo me incomodava, mas, ao mesmo tempo, as filas tinham algum sentido em alguns momentos. E eu fui percebendo a utilização desses mecanismos quando fomos fazer jogos espontâneos. Por exemplo, o Homenagem a Magritte, em que há a transformação de um objeto, todo mundo está em roda, cada um vai lá e transforma o objeto, e é livre. O que acontece é que acabava que apenas as mesmas crianças estavam indo, porque as crianças que tinham uma certa timidez, como não era uma fila e ninguém pedia para elas irem, elas não tinham essa autonomia, não se sentiam à vontade, elas não iam, mesmo com muita vontade de ir. Então, a gente começa a fazer umas dinâmicas em que tem-se uma ordem, não necessariamente em fila, mas uma ordem. Se a criança quiser, ela vai. Se ela não quiser, sempre respeitando essa autonomia. E isso dava espaço para aquelas crianças que eram mais tímidas. E conforme foi passando o tempo, a autonomia começava a surgir mais e não precisando mais desses mecanismos, de utilizar esses mecanismos. Então, também pensando na ideia de que a gente tem uma educação sistemática que ela é notoriamente bancária. Ela ainda tem vários aspectos da educação bancária e ela é assim porque existe um sistema que o sustenta. E a gente precisa pensar na mudança desse sistema, mas o que fazer enquanto educador em sala de aula? A proposta de trabalhos educativos para a organização, né, dos oprimidos enquanto classe, enquanto entendimento de suas opressões, para transformar depois essa educação sistemática. Então, o teatro do oprimido na escola aqui estaria, assim, na pedagogia do oprimido, como uma forma de trabalho educativo. Ensinar exige saber que não existe brincadeira de menino e de menina. A questão de gênero era uma coisa que aparecia até mesmo no ensino fundamental. Durante o projeto, eu me baseei nos eixos transversais do currículo da Secretaria de Educação e nos parâmetros curriculares nacionais na época, os PCNs, que falavam da educação para a diversidade. Então, eu trouxe contação de histórias como um mecanismo de se falar sobre gênero em sala de aula. Aí eu trago duas histórias que eu contei várias histórias, mas destaco aqui a história da Marta e da Malala. E aí essas frases são de algumas crianças, referentes a Malala e a Marta. No caso da Marta, ela sofria preconceito por ser mulher, que acham que mulheres são inferiores, mas não são. E no caso da Malala, o direito de estudar é um direito humano, que eles estavam estudando direito humano com a professora. E isso me impressionou muito na época, porque muitas vezes a questão de gênero é vista de uma maneira em que não se coloca a mulher como ser humano, a mulher é sempre vista como o outro. Então, uma criança que não estuda de gênero, obviamente, mas que já tem essa ideia de direitos humanos a partir do direito da mulher. No jogo Imagem da Palavra, eu deixei que eles falassem as palavras para virar imagem. Então, a gente dividia cada hora um voluntário falava a imagem da palavra.
E então saíram vários personagens, aí uma hora saiu o Goku, todo mundo fez, mesmo quem não sabia direito o que era o Goku do Dragon Ball. Uma hora a menina falou Elsa. As meninas todas fizeram, alguns meninos não fizeram e outros ficaram assim, não, mas isso é de menina. Outros meninos já rebateram, não, mas não tem isso de menino e de menina. E um outro se justificou. Não, não é isso, eu não quero fazer porque não é que é de menina. Eu não quero fazer porque eu não gosto de princesa. Então, todas as questões de gênero perpassam desde a infância. E aí nós debatemos isso na sala. E no ateliê do brincar, a gente teve uma história que é a história do menino grávido, que o Rodrigo trouxe pra gente. Tá na foto aí contando a história. É uma história de uma lenda africana que o menino come uma raiz e ele engravida. Enfim, contamos a história. No final, a gente tem uma dinâmica das crianças contarem as histórias, cada um conta uma história. E um dos meninos, de 4 anos de idade, começou a contar uma história baseada nessa história do menino grávido, em que ele começou a contar a história de um pai e uma mãe que queriam ter um filho, queriam ter um filho menino, tiveram filho, aí só que veio mulher. Aí depois tentaram de novo, aí veio menino. E aí depois tentaram de novo, aí veio menino, só que era um menino que tinha vagina, mas era um menino. Depois tentaram de novo e veio uma menina que tinha pênis, mas era uma menina. Então, ele continuou a história, mas sempre não traçando essa relação entre órgão genital e gênero. O protagonismo da criançada. Esse é um dos fatores mais preponderantes, né, durante o projeto. Uma das coisas que mais me marcaram, como eu disse anteriormente, a gente sempre trazia a ideia da contação de histórias. A partir da contação de histórias surgirem os temas, né? E um dos livros que eu levei foi Um Dia um Rio, do Léo Cunhas e André Neves, que conta a história do Rio Doce e da tragédia de Mariana de uma forma muito poética. E aí as crianças se empolgaram com aquela história, decidimos fazer juntos, né, um teatro em imagem. Aí foram fazendo como seria o rio, quem seriam os peixes, e como que acontecendo a história, a partir de teatro em imagem, aquilo começou a virar um teatro fórum. Não foi tanto o meu planejamento, foi virando na hora um teatro fórum, e as crianças começaram a intervir por si só o que aconteceria, o que poderia, hipoteticamente, ter sido feito para que aquela barragem não houvesse aquela tragédia com a barragem, e se tinha que haver barragem ou não. Então, tiveram muitas soluções, tipo, colocar blocos de concreto, plantar árvores. Não, tinha que ter mais água em volta, tinha que ter diamante. Então, várias soluções mirabolantes e muito interessantes, e a forma como elas trouxeram isso à tona. E depois, no debate de como os responsáveis por isso tinham que ver suas consequências. Também trouxe o exercício de imagem projetada, 4 em marcha, em que simula uma situação de teatro fórum. Tem uma pessoa e tem a marcha. E aí a substituição se dá da pessoa tentando impedir aquela marcha. Então, como se fosse opressor e oprimido. Só que eu não falei, né? Quem era opressor, quem era oprimido, para a gente dialogar depois sobre essa expectativa de fórum. E o que eu achei interessante é que as crianças entenderam a marcha não como uma opressora, mas entenderam a marcha como uma pessoa que não desiste, entenderam a marcha como a oprimida e a pessoa como a opressora. Então, foi um aspecto diferente na visualidade delas.
Ensinar exige o protagonismo da criançada, e aí a gente tem a questão do limão. Tanto no ateliê quanto nas atividades na escola, a gente fazia uma atividade que chama Passar no Limão, uma brincadeira. A gente passava o limão, cantava uma música, a última pessoa que pegava o limão conta uma história. Pode ser qualquer história, uma história inventada, uma história que já viveu, uma história sobre aquele dia. Então tiveram muitas narrativas sobre das próprias crianças, da criação de histórias. Todas as ilustrações, desde o primeiro slide até agora, são desse trabalho que eu fiz no último dia, que foi uma experiência. Coloquei esse papel na sala inteira e fomos desenhando tudo o que aconteceu durante aquele semestre, as histórias que a gente contou, e colocando na visualidade todos os aspectos que a gente experimentou corporalmente. Então, a partir daí também tive outras experiências, a estética do oprimido com o ensino médio, que tiveram muitas semelhanças com o ensino fundamental, no entendimento do adultocentrismo, nesse aspecto da falta de escuta no ensino médio também é muito presente. As questões de raça e gênero, sempre em pauta em todas as discussões, todos os exercícios de teatro do oprimido, elas apareciam. A importância de um ambiente de acolhimento, a importância que uma classe acolhedora trazia para se tratar essas questões, e a escuta como uma metodologia prioritária para se trabalhar esse protagonismo. É preciso que a gente saiba escutar. Então, eu iniciei esse trabalho propondo um diálogo com o Freire Boal, mas o diálogo maior que eu fiz foi com as crianças mesmo, e mais recentemente com os jovens, entendendo a importância do método de teatro do oprimido para essa percepção de escuta em sala de aula, e que me trouxe novos questionamentos agora no âmbito do mestrado. Qual o lugar que a estética do oprimido ocupa na pedagogia do teatro? Como a estética do oprimido pode ser uma metodologia dentro da pedagogia do teatro. Então, eu vou continuando nesse caminho, e é isso. Espero que possamos trocar muito durante as jornadas.